sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Viemos ao retiro para escutar o que Deus nos tem a falar, para ouvir e acolher a palavra de Deus na nossa vida, para orientar nossa existência segundo a vontade de Deus. Mas talvez alguém se questione, mas Deus vai falar comigo nesse retiro? Quem sou eu para que Deus se dirija a sua palavra pessoalmente a mim? E conto um episódio que às vezes recordo na vida de Santa Teresa. Certa vez, Santa Teresa, a quem Jesus aparecia muitas vezes, disse a Jesus: por que não falas com as outras pessoas como falas comigo? Assim, muitas pessoas te seguiriam. E Jesus lhe respondeu: Teresa, eu falo, mas o mundo faz tanto barulho no ouvido das pessoas que elas não me escutam. Jesus fala com as pessoas, mas muitas vezes as pessoas não escutam pelo excessivo barulho. E aqui no retiro nós vamos fazer silêncio dos barulhos, tanto exteriores como interiores, para ouvir o que Deus nos tem a dizer. E penso que nesse retiro será mais fácil conseguir escutar a Deus, pois escolhi como tema do retiro as parábolas de Jesus Cristo. Iremos ouvir as belíssimas histórias que Jesus contava ao povo nas suas pregações. E como a palavra de Deus é viva e eficaz, certamente mudará a vida de muitas pessoas aqui presentes, como mudou a vida de tantas pessoas que o escutaram. E Nosso Senhor, como um excelente mestre e pedagogo, muitas vezes contava histórias bem simples, singelas, para que as pessoas de boa vontade, homens e mulheres, jovens e anciãos, gente rude, gente culta, pudessem entendê-lo. E essas histórias cheias de vida, que falam dos acontecimentos do dia a dia, bem conhecido das pessoas da época, ficaram conhecidas com o nome de parábolas. E como as pessoas já tinham vivido coisas parecidas, algo semelhante, essas histórias eram fáceis de se lembrar ou de serem imaginadas. São Mateus, no seu Evangelho, escreve: todas essas coisas disse Jesus à multidão em parábolas, e nada lhes costumava falar senão em parábolas, para que se cumprisse a profecia: abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Outras vezes Jesus nem chega a formular uma parábola, uma história. Ele usa simplesmente uma imagem, uma alegoria. E veremos também algumas imagens no retiro, por exemplo, do fermento na massa. Não é uma história propriamente dita, mas uma imagem que Jesus utiliza para falar dos cristãos, que devemos ser como o fermento na massa, que leveda a massa, ou como a luz que se coloca no alto, não debaixo da mesa, né, para que possa iluminar a todos, ou do tesouro que se acha no campo, que se vende tudo para comprar o campo onde está o tesouro. São José Maria, ele escreveu sobre esse modo de Jesus ensinar. Para todos, Cristo tem uma palavra,
Para todos abre os seus lábios dulcíssimos, ensina-lhes, doutrina-os e leva boas novas de alegria e de esperança. Com esse fato maravilhoso, único, de um Deus que convive com os homens. Algumas vezes lhes fala dentro da barca, enquanto eles estão sentados na margem, outras vezes no monte, para que toda a multidão o escute bem, outras vezes entre os ruídos de um banquete, ou na quietude de um lar, caminhando entre os campos semeados, sentado debaixo de umas oliveiras. Dirige-se a cada um segundo a sua capacidade de entendimento e põe exemplos de redes e de peixes. Para as pessoas que vivem do mar, de sementes e de vinhas. Para os que trabalham a terra, há uma dona de casa falar da dracma perdida, da moeda perdida. A samaritana, ele fala da água, que na ocasião vai buscar no poço de Jacó. Então, nesse retiro, nós vamos ouvir e aprofundar nas parábolas e alegorias de Jesus Cristo, para compreendê-las melhor, para colocá-las em prática. E nessa primeira meditação, nós já vamos utilizar uma parábola, a parábola do semeador, que vai lançando as suas sementes no campo. Tantas vezes Jesus utiliza essa imagem do plantio, da colheita. E quem viveu no campo, ou passou as férias no campo, sabe como é necessário trabalhar a terra, preparar a terra, tirar as pedras, arar, adubar, plantar a semente na melhor época do ano, regar quando não chove. E Nosso Senhor compara a sua palavra, os seus ensinamentos com essa semente que tem que brotar no nosso coração, para dar muitos frutos na nossa vida, na vida dos demais. E que frutos dão a palavra de Deus? Frutos de bondade, frutos de castidade, frutos de mansidão, ante tudo frutos de fé, esperança, amor, de bom humor, de alegria, de paz, de serenidade, de fidelidade e tantos frutos mais, que são os frutos do Espírito Santo. Mas ouçamos a parábola por partes. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, parte da semente caiu ao longo do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Este é o caso da semente que, em vez de cair na terra fofa, removida, preparada, cai no caminho de terra batida, dura, onde não penetra na terra, porque a terra está batida. Basta a gente ver uma estrada de terra, passam os carros, ali não, se jogar semente não vai penetrar. Então, essa é a imagem das pessoas endurecidas. Há muitos motivos que o coração endurece. Pode ser pelo preconceito, pessoas que têm cabeça dura. A terra dura é a cabeça dura, né? Que são críticas com relação aos ensinamentos de Cristo, da igreja, e vão criticar a igreja, né? É muito retrógrada em alguns temas, não sei como no namoro, casamento, filhos. Ou a doutrina de Cristo é muito exigente, compromete demais, não é preciso tanto. Às vezes a pessoa fala, não precisa ser santo, né? Jesus fala muito disso, mas não precisa. Ser muito radical, ser fanático. Então, a pessoa que tem essas críticas, esses preconceitos, ouve a palavra de Deus com má vontade. A palavra de Deus não penetra. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Algumas vezes a pessoa pode até comentar e dizer, eu não vou fazer o que esse padre diz. Já entra, né, com um coração duro. Às vezes também o coração é duro, não por preconceito,
mas pela falta de arrependimento dos seus pecados. As pessoas não querem realmente mudar de conduta. Na teoria, sim. Na prática, não. E num coração assim, os ideais cristãos não podem brotar. Não se arrepende dos seus pecados de sensualidade, porque não se decidem a cortar com as ocasiões, com que fazem que ele sempre caia nos mesmos pecados. Então mostra que não está sinceramente arrependido, ou profundamente arrependido, ou da gula nas refeições, ou das preguiças em casa, não ajudando a esposa como deveria, ou da maledicência, sempre falando mal dos outros, ou do egoísmo, de ficar muito tempo pensando em si, voltado para si. As pessoas na teoria podem saber, Deus quer uma mudança de comportamento? Claro que sim. Mas essas pessoas não querem se comprometer, não querem enfrentar o esforço que isso supõe. E às vezes custa viver a palavra de Deus. Bastava que reconhecessem os seus defeitos, abrissem a sua vida para Deus, para que sua vida começasse a dar frutos, mas estão endurecidas. No fundo, não querem mudar. E para fazer um bom retiro, é preciso retirar os possíveis preconceitos, os medos de comprometer-nos com Deus, renovar o desejo de mudança, de rever a nossa vida para seguirmos os ensinamentos de Cristo. Continuemos com a parábola. Outra parte caiu em terreno pedregoso e logo germinou, porque havia terra, embora não fosse profunda. Mas nascendo o sol, queimou-se. E porque não tinha raízes, secou. Então, essa imagem é dos cristãos que ouvem a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo com alegria. E houve uma meditação, uma palestra, uma homilia na missa, e se animam, mas logo desanimam com as dificuldades e sucumbem, desistem de colocar em prática os ensinamentos que eles gostam. Às vezes ele vai lembrar aquela frase de São Paulo: eu não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que eu não quero. Não aquilo que eu gosto, mas aquilo que eu não gosto. Por quê? Muitas vezes essas pessoas se baseiam o seu relacionamento com Deus no sentimento, no gosto. Quando ouvem a palavra de Deus, ficam tocadas, emocionadas, porque a palavra de Cristo é bonita, é bela. E vem desejo de colocar tudo em prática. Mas quando esse sentimento favorável passa por assim dizer, o entusiasmo de um retiro, ou daquela homilia, ou daquela meditação, né? Desistem. Querem santificar o trabalho, mas quando tem que estudar aquela matéria que é chata, que é difícil, quando o trabalho é rotineiro, é como se pensasse, eu quero santificar o trabalho, mas não esse trabalho, né? Ou quando está cansado no fim da tarde e não tem vontade de rezar, ainda já não reza. Ou às vezes nem vai à missa domingo, porque em época de pandemia não precisa, o bispo dispensou, né? A pessoa está com uma saúde incrível, né? Mas o bispo dispensou, não tem obrigação. Por que o bispo dispensou? Pensando nas pessoas que estão em risco, das pessoas que têm que cuidar das pessoas que estão em risco, né? Então não pode expor os parentes, então não tem obrigação, né? E a medida é corretíssima do ponto de vista pastoral, não estou criticando o bispo, né? Mas para uma pessoa que está saudável, que não é do grupo de risco, né? E às vezes aproveita da ocasião para não é preciso. Eu estou cansado. Então, quando o sentimento não é favorável, abandonam os propósitos de melhora, porque no fundo buscavam mais a si mesmas do que a Deus, faziam mais por elas mesmas,
porque queriam se sentir melhor, mas não por amor a Deus. Então esse é o terreno que poderíamos falar das pessoas superficiais, que não aprofundam na fé, que baseiam às vezes a sua vida em sentimento ou sentimentalismo. E com as dificuldades, a semente de Deus seca. Não estavam dispostos a tirar as pedras. Os seus desejos de melhora não eram profundos. Então não brota, porque é superficial. Então pensamos a Deus nessa meditação, que estejamos realmente dispostos a tirar as pedras do nosso coração. Que enfrentemos com ânimo as dificuldades, os obstáculos que surgem na vida. E podem surgir dificuldades, mas a gente não pode pensar, eu quero ser santo na facilidade. Quando for fácil eu vou ser santo. Não existe isso. Outro dia mesmo eu recordava, na vida de São José Maria Escrivá, quantas dificuldades. Calúnias, doenças, muitas cruzes, muitas. Outro dia eu também lembrava a vida do Marcelo Câmara. Os pais se separaram quando ele tinha 10 ou 12 anos, bem. Ele teve um câncer, tinha que estudar para preparar para um concurso, fazendo tratamento de quimioterapia. Nossa, quanta dificuldade. Mas ele se santificou ali, nas dificuldades. Tem gente que pensa, não, se tiver CNTP, aí eu vou ser santo. Condições normais de temperatura e pressão, né? Que não existem. Ou, aliás, as condições normais de temperatura e pressão são as dificuldades da vida. Eu tenho que ser santo aí. Numa dificuldade de relacionamento com um parente, um trabalho que exige eu estudar uma coisa que eu não gosto, a paciência com o filho que está numa fase difícil, a esposa que fica exigindo mais atenção. Isso que eu tenho que santificar, né? É a minha vida. Eu lembro de uma senhora que entrou uma vez para conversar comigo lá em Florianópolis, numa igreja que eu estava atendendo. Aí ela dizia, começou a falar mal do marido, depois começou a falar mal dos filhos, começou a falar mal do trabalho. Aí assim, e ela dizia, dá para ser feliz desse jeito? E a minha resposta foi dá. Se a senhora não tiver que suportar o marido e os filhos, mais amá-los, né? Se a senhora amar o trabalho, né? Dá para se santificar. A pessoa fala, não dá, mas dá, com a graça de Deus, dá. Outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Essa imagem da pessoa que quer viver a vida cristã, mas não quer cortar com alguns procedimentos, com alguns comportamentos e pecados que são, no fundo, incompatíveis com o cristianismo. E a pessoa não se toca que não dá. E querem fazer uma média. Querem viver o cristianismo por amor a Deus, e amam a Deus, pelo menos dizem que amam a Deus, mas ao mesmo tempo querem deixar-se levar pelos deleites e prazeres da vida. E não querem cortar de vez com as coisas que as afastam de Deus. Uma vez eu tive a oportunidade de entrar no quarto onde São José Maria dormia. Eu tinha que fazer um encargo no quarto dele. O que me chamou a atenção que na frente da cama dele tinha uma porta que dava para um outro escritório. Em cima da porta estava escrito, ele mandou escrever, é claro, pintado, né? Afasta de mim, Senhor, o que me afasta de ti. Então, ele quando estava deitado na cama, o que ele via era essa frase. Senhor, afasta de mim o que me afasta de ti. E que bonito, né? Que ele pôde escolher, né, o que pintar ali, e escolheu isso. Então, Senhor, afasta de mim o que me afasta de ti. E que eu queira cortar de vez com as coisas que me afastam de Deus. Que eu quero cortar com esse filme sensual, ou com esse seriado apelativo,
Às vezes é até difícil encontrar um seriado que não seja apelativo, né? Mas daqui não dá para assistir, outro, né? Eu tenho que passar essa cena, não vou ficar olhando, né? Porque senão vou fomentar maus desejos no meu coração, e isso é incompatível com o cristianismo. Ou que eu corte essas maneiras rudes e grosseiras de tratar as pessoas, principalmente de tratar as mulheres dessa forma, a esposa, assim. Não dá para falar desse jeito com uma mulher. Ou cortar com os momentos de gula, com os apegos aos bens materiais. Não dá para fazer uma média, porque os prazeres há prazeres que são lícitos, né, na vida, mas os prazeres ilícitos acabam sufocando os grandes ideais que Jesus colocou nos nossos corações. E peçamos a Deus que nos conceda nesse retiro a firme disposição de arrancar os espinheiros que sufocam o amor de Deus, que os cortemos pela raiz, não permitindo que eles voltem a crescer e a sufocar a vida cristã, o amor de Deus na nossa vida. O último terreno é o terreno bom, bem preparado, que dá muito fruto. Outra parte, por fim, caiu em terra boa e produziu frutos, uns grãos, 100 por um, outros 60 e outros 30. Então, a terra boa são aquelas pessoas generosas, que se empenham em colocar em prática os ideais cristãos, que procuram rezar com ou sem vontade. Na vida dos santos nós vemos isso. Muitos santos passaram por uma noite escura da alma, né? Que não vou me deter muito aqui agora, que eles tinham aversão a rezar, aversão às vezes, que Deus permitia isso. E eles continuavam rezando por amor a Deus, não por eles. São pessoas generosas que se empenham em conhecer a fundo a vida de Cristo, em ter intimidade com o Senhor na vida de oração, de querer cada vez mais imitar a sua vida santa. Eu falei do Marcelo Câmara, né? Uma coisa que chamava a atenção numa palestra mais que uma palestra, um estudo sobre a fé do Marcelo, nós falamos muito sobre a fé do Marcelo e eu saí daquela reunião com a sensação que não falamos nem metade do que deveríamos. Aí naquela noite eu fiquei pensando, por que eu não saí satisfeito? Aí veio uma intuição, talvez Deus tenha me dado uma luz. Eu falei assim, o Marcelo vivia da sua fé, e a fé era que Cristo estava vivo. Essa era a grande... E ele que estava disposto a ser como Cristo. Sua fé era uma fé viva. Tanto que ele fala para um colega da faculdade, a pessoa mais importante para mim é Jesus Cristo. Então você vê que ele fala como quem está vivo. E uma outra colega escuta isso na cantina da faculdade. Marcelo falando isso. Para mim a pessoa mais importante é Jesus Cristo. Não tinha vergonha de falar isso. E ele perdeu a vergonha, que a gente chama respeito humano, de ser como Cristo. Por isso que ele morreu com forma de santidade. Tá a amiga lá no aniversário dela, numa pizzaria, de repente aparece o Marcelo que está fazendo tratamento de quimioterapia. E ela diz, Marcelo, o que você está fazendo aqui? Né? Ele estava fraco, né? Eu não podia deixar de vir numa data tão importante de uma amiga tão querida. É claro que roubava o coração das pessoas. Um amigo vai visitá-la no hospital e diz, Samuca, que bom que você veio. Ele perdeu a vergonha de manifestar o amor. E manifesta a todo mundo. De ser como Cristo. De ter Cristo como uma pessoa viva. De onde vinha tudo isso? Da vida de oração. Da intimidade que ele tinha com Cristo. Então, eles são pessoas generosas, que ajudam as pessoas amigos com os conselhos, que não se omitem em corrigir. Já comecei a falar do Marcelo. Marcelo corrigia o pai, corrigia a mãe, corrigia a avó. Mas parece até estranho, né?
Mas olha a forma que ele corrigia, né? A mãe dele, às vezes, quando era fechada no trânsito, ia atrás da pessoa perseguindo. Aí ele dizia: mãezinha, não convém. Vamos rezar uma Ave Maria para essa pessoa? Aí rezava uma Ave Maria com a mãe já desistia de perseguir, né? O pai falava um bando de palavrão que fala até hoje, né? Quem me contou isso foi o próprio pai, e dizia: eu tenho boca suja. E eu não estou falando mal porque todo mundo sabe, basta olhar o Facebook dele, está cheio de palavrão. E ele dizia: quando eu falava algum palavrão, o Marcelo me dizia: pai, não convém. Com a avó a mesma coisa, né? Sempre ele falava: não convém. Era a maneira mais, né, suave de corrigir, mas sempre com pai, mãezinha, vozinha, sempre suavizando, mas ajudava as pessoas. Uma vez vindo para Curitiba, para um convívio que ele chamava itinerante, no carro, as pessoas começam a contar piadas, começam a baixar o nível, e o Marcelo: olha, ou mudamos o nível das piadas ou deixamos de falar. E corrigia, mas com tal serenidade, com tal carinho, que as pessoas aceitavam, acatavam. Então, essa generosidade, porque quer o bem dos outros, quer ajudar os outros, as pessoas vinham. Vamos pedir a Deus que preparemos bem o nosso coração nesse retiro, para que os ensinamentos de Cristo, as palavras de Cristo, penetrem a fundo na nossa alma e que deem frutos de qualidades, frutos saborosos na nossa vida e na vida das pessoas que nos rodeiam. Pedimos a Nossa Senhora, que meditava tudo no seu coração, para colocar em prática a palavra de Deus: faça-se em mim segundo a tua palavra, que ela nos ajude a cumprir a palavra de Deus também na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.